Quinta pergunta. Mas alguma coisa que as famílias devem levar em consideração para incentivar as crianças a falar, a ter o bilinguismo em português? Aí eu acabo me sentindo assim, que eu tenho que ir para um lado um pouquinho mais técnico, mas depois você vai colocar um suporte ali na edição, que eu acho que o pessoal vai conseguir acompanhar bem. Tá bom. Então, uma coisa, no geral, que nem é tão técnica, que eu gosto de ressaltar, é que quanto antes você iniciar, né, você expor a sua criança a um bom tempo de português em casa, quanto antes, melhor, né? Quanto antes você vai alcançar o objetivo que você tem com a criança. Mas a gente não pode ignorar fatos, né? Então tem um especialista canadense, o Jim Cummings, ele é um estudioso sobre aquisição de língua. Ele trabalha com language acquisition. Ok. Então, é de uma maneira bem geral. Ele descreve dois níveis de proficiência bem distintos. Ele chama o nível mais básico, né, de BICS, B-I-C-S, e o nível mais avançado de CALP, C-A-L-P. O que significa isso? Então, o nível BICS seria o nível básico de comunicação. É o que uma criança de 5 anos que você encontrar ali na rua consegue se comunicar, fala tudo. Você pergunta bom dia, boa tarde, boa noite, a criança vai saber falar e tudo mais. Mas você não vai discutir filosofia, né? O linguajar de filosofia, vocabulário de filosofia com uma criança de 5 anos. A gente não tem essa expectativa. O nível CALP já é esse linguajar, um conhecimento mais sofisticado da língua, onde você vai conseguir redigir bem um texto na língua e tudo mais. Então, dentro desses níveis bem extremos, tem aí uma história de 8 a 12 anos. Para uma criança sair do nível BIC, ou um falante, um aprendiz de segunda língua, de língua estrangeira, para um aprendiz sair do nível BIC e chegar lá no nível CALP, isso tem uma estrada de 8 anos no mínimo, de muito exercício, trabalho. Muito exercício, de muito contato com a língua. Então, é claro que tem pessoas com habilidades acima da média e tudo mais. Mas, no geral, para você escrever bem numa outra língua, em uma língua, mesmo que seja na sua língua nativa, você passa um processo de escola de muitos anos. Numa segunda língua, esse mesmo processo de 8 anos, pelo menos, para desenvolver bem. Então, se você me pergunta o que a família tem que levar em consideração, ela tem que levar em consideração as suas expectativas. Você quer que seu filho, se o nível BICS já tá bom, porque aí ele já vai se comunicar com a família no Brasil e tudo, ou você quer ir além, quer que seu filho escreva, e não só escreva, mas escreva bem, escreva com correção gramatical e tudo mais. Então, não dá pra gente não considerar esse trajeto todo, entendeu? Não dá pra colocar uma criança, por exemplo, dentro de um trabalho de língua de herança, por exemplo, se é possível que se na família eu tô dando esse suporte todo de exposição, de leitura e tudo mais, é possível que um grupo de língua de herança, por exemplo, vai ser um excelente suporte. Dá para trabalhar a produção de texto e tudo mais, que vai desenvolver que a criança, o falante vai chegar no nível CALP. Mas é por isso que eu falo, quanto antes você já começar a expor a criança, mais fácil, e em qualquer momento da vida, a criança consegue, ou o jovem adulto consegue entrar no nível CALP. Mas porque já teve um início. Se a gente pensa em 8 anos, se com 7 anos eu começo a trabalhar com meu filho bastante a questão da leitura e da escrita, né? Daqui uns 7, 8 anos, a gente já espera que ele esteja escrevendo bem, não só escrevendo.
entendeu? Então, então a família tem que considerar isso. E outra seria a questão o perfil da escola, por exemplo. Esse perfil de escola de PLH, por exemplo. Eu conheço no Japão, tem a Luzia Tanaka, que faz um trabalho belíssimo e é muito muito voltada para as artes. Ela é muito artística e ela ensina português para as crianças que falam japonês, mas que vêm de famílias brasileiras. Ela ensina com muita arte. É incrível. Ela já foi premiada dentro aí da comunidade que tipo de PLH. Arte? Ela trabalha com várias. E eu vou falar de uma também que trabalha com arte musical. Mas lá no Japão ela trabalha com artes manuais. Eu lembro de uma vez que ela estava trabalhando com quilling, né? Que é que você dobra o papel e faz. Origami, não? Não é origami. Eu imagino que ela já tenha trabalhado com origami também. Mas o quilling são fitinhas de papel colorido que você vai dobrando e montando imagens a partir dessa. Papel enrolado, não é dobrado, é papel enrolado, e aí você vai fazendo umas formas e montando imagens. Qual o nome dela novamente? Luzia Tanaka. Ok, gente, Luzia Tanaka. Lá no Japão. Excelente, uma gracinha. Conheci a Luzia lá em Nova York, num curso de certificação de PLH. Nesse mesmo lugar eu conheci também a Rejane de Muses, que está lá em Boston, na região de Boston, e ela trabalha com música. Né? Ela faz um trabalho mais amplo, não é só música, ela também, assim como a Luzia, não fica só na arte, mas é uma entrada para apresentar, né, o português. Ela consegue fazer essa transferência e apresenta o português. A Rejane também apresenta, ela tem até um grupo que chama Praticutucá, né, que é bem sonoro, né, para quem trabalha com música, e ela ensina português para um grupo de crianças lá também, com base na música. Que legal. Eu tinha pensado num outro grupo também, de outro viés. Mas, por exemplo, eu trabalhei na Abrace, né? Quando eu fui apresentada ao português como língua de herança, eu trabalhava na Abrace, que surgiu com um grupo de mães. Não tem um perfil específico, mas eles estão abertos à utilização de arte, de música, para trabalhar. Aqui em Denver, com o Mico Sapeca, com a equipe que a gente tem, a gente também trabalha com música, a gente sempre coloca alguma coisa de craft, né? Alguma coisa artística para criança, que a gente dá as instruções em português e a criança vê o resultado, mão na massa. Então, a gente não tem um perfil musical, um perfil artístico, mas a gente também tem essa abertura para tudo isso. Então, tenta tornar interessante a forma de ensinar. A empatia e de você conseguir atingir ali. Porque é tão interessante, porque a gente tem níveis muito variados dentro de sala, porque você não vai falar, você não fala português bem, você não vai entrar na sala. Não tem, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer esse tipo de distinção. A gente vai acolher todo mundo. Então tem vários níveis de conhecimento, de proficiência dentro da língua, dependendo da exposição que a criança recebeu em casa. E tem também várias faixas etárias, né? Então, para o professor conseguir manter o interesse ali da criança dentro de sala, a gente acaba lançando mão de vários recursos. Nem todo mundo vai ficar super interessado o tempo todo, mas em algum momento a gente consegue atingir ali e fazer uma diferença para a criança. Exatamente. Então, mas eu não gosto nem de pensar especificamente em conquistar a criança. É importante, mas dentro da ideia de aquisição de língua, é porque muitas vezes a gente fica preso à questão de gramática. Vamos ensinar a gramática, que aí a criança vai... Gente, ensinar, você pode decorar todas as regras da gramática. Isso não vai te colocar falando uma língua, entendeu? Isso aí eu sei de dar aula de língua há anos, e aí tem aluno que quer decorar a gramática todinha. Adulto, não? Adulto tem muito essa necessidade, porque a gente quer ter controle, né? Então, a gramática, como é uma lista de regras ali, você acha que você tem controle, mas na hora que você sai pra vida falar a língua, você pode decorar a gramática, mas se você não utilizar a língua, você não aprende. E aí, o que a gente dá é a oportunidade da criança vivenciar. Então, se eu tô fazendo um trabalho de manual ali, fazendo uma dobradura, igual na época do folclore, nós fizemos um trabalho de dobradura para fazer um curupira.
ali tem um objetivo, né? Eu não tô fazendo curupira só de oba-oba. Eu falo, gente, ó, então, agora dobra a folha no meio. Agora dobra assim. Agora, viu? Agora tem um triângulo. Agora você vai dobrar aqui, ó. Essa ponta encontra a outra. Você tá dando instrução, a criança tem um contato com o visual e tá vivenciando, tem um objetivo, não tá aprendendo só porque eu quero. A criança também quer fazer o curupira dela, quer fazer né? Então você tem um objetivo. Aprendendo formas, vocabulário. Exatamente. Tudo a gente procura dar um sentido real para a criança se interessar e não só ficar lá explicando cartilha, às vezes fora de contexto. Isso não costuma ter um resultado tão interessante. Agora, pensando também no conforto e no interesse da criança, a criança já estudou de um esquema mais estruturado a semana inteira. Para ir para um projeto de língua de herança no sábado e sentar lá e estudar mais gramática, mais tudo, com certeza a criança vai ficar, não, mãe, eu não quero ir para a escolinha. Não, né? tem que ser uma forma divertida, né? O português tem que ser atrativo. Exatamente. Então a gente acrescenta. Então, na hora da família escolher, se é uma região com muita concentração e que tem mais. Eu sei que lá na Itália, por exemplo, tem muitos grupos de PLH. E então, se você tem 3 grupos ali à distância, né, em distância razoável. Em distância razoável. E que uma tem um projeto que você acha que vai funcionar melhor com seu filho, vá para aquela. Seja de arte, seja de literatura, de música, né? Às vezes as opções são tão limitadas, né, que a gente tem que aceitar também o que tem. É verdade, é verdade. Melhor que expõe o português de qualquer forma, né? Às vezes não dá para ficar escolhendo tanto, né? Mas eu acho que qualquer iniciativa de língua de herança que tenha nascido ali da necessidade real de um grupo de famílias que tem esse interesse, vale a pena. Vale a pena, não é que a gente está aceitando qualquer coisa. O grupo se o grupo fizer uma pesquisa, vai chegar a algumas conclusões que estão aí para todo mundo. Isso. Né? As necessidades que às vezes não vai funcionar muito sentar e ficar ensinando gramática para criança. Eu acho que todo grupo, em certo momento do seu desenvolvimento, vai perceber que não dá para funcionar assim, entendeu? Mas todo grupo, mesmo que esteja nessa fase, vale a pena. A gente vai aprender, o grupo vai aprender com essa fase também. Verdade. Né? É isso mesmo. Então, gente, pra gente finalizar, eu vou perguntar pra Ellen se existe alguma dica prática para as famílias que queiram alfabetizar e motivar os seus filhos a aprender português em casa. Olha, eu gosto de fazer o ensino integrado ali, né? E sendo mãe e tendo estudado a questão da aquisição de língua e a transmissão, mais ou menos. Eu não gosto muito de chamar de transmissão, mas de toda forma, né? Essa questão da língua, de uma segunda língua, ensino de língua no geral. Então, em casa, a gente tem algumas práticas que eu gostaria de compartilhar. E vou inclusive, usar um papelzinho aqui, uma cola, porque são muitas situações que eu tenho em casa e que eu aproveito para ensinar, para destacar algumas das diferenças. E aí, no caso, eu faço a diferença do português com o inglês, porque a gente está aqui numa comunidade que fala inglês e português, né? Então, por exemplo, os sons nasais, né? Ões, né? Que o falante que cresce falando só inglês não tem o costume de fazer. Né? Então, por exemplo, fiquem atentos, destaquem bastante esses sons, né? Do ão, inho. Eu tenho uma brincadeira com meu filho, com o mais velho, que já tá com 6 anos. Aí, se ele tá muito bonzinho e tal, fala: você é meu amor, o papai é meu amorzão e o Leozinho, seu irmão, é meu amorzinho. Né? Então, usa também o NH, que muita gente não consegue pronunciar, né? Então, eu falo amorzinho, amor, amorzão. Já trabalha diminutivo, aumentativo e o regular, né? Então, são maneiras que eu criei de destacar para ele
E, por exemplo, quando ele tá muito difícil, não, mas você está muito lento. Aí ele já entra com a brincadeira, né? Aí ele fala, ô mãe, e o Léo é lentinho, né? Isso, lentinho. Papai é lentão. E você é lento, mamãe? Eu falo, não, eu sou lenta. Então aí a gente já tá trabalhando a questão do gênero, masculino e feminino, né? Então, sempre na conversa eu procuro destacar, porque isso não tem em inglês. Então, e para não ficar em formato de aula, mas um formato descontraído ali dentro da família, eu gosto de trabalhar isso com ele. Eu fiz uma anotação porque falei do lentinho. Sim, o som do R. Para os falantes de inglês, normalmente, se você fala porta, eu falo porta com meu sotaque mineiro, mineiro de Belo Horizonte, porque tem um mineiro do interior que vai falar porta, né? Mas muitas vezes o falante nativo de inglês não vai perceber esse R. Aí eu acabo usando um pouquinho um sotaque sulista. Eu falo com meu filho muitas vezes porta, para ele marcar o lugar do R ali. Então eu falo, abre a porta pra mamãe. Eu não tenho naturalmente esse sotaque, mas quando eu tô introduzindo uma palavra nova, que eu sei que tem esse R no meio ou no final também, bem-estar. Né? Não vou falar bem-estar com meu filho, mas... Né, é um exemplo. É um exemplo. E ele provavelmente vai entender está. Ele não percebe esse R, né, que no inglês é o som do H aqui na garganta. Então eu falo bem-estar, porta, para marcar o lugar do R. E aí ele tem condição, ele indo ao Brasil ou se expondo bastante ao português, ele tem condição de perceber o sotaque diferente. E aí ele consegue entender porta de alguém e sabe que tem um R ali, que é só um sotaque diferente. Entendeu? Então tem essa questão do R. Interessante. Aqui em casa, eu falo porta, mas o Daniel, pra quem não sabe, fala muito bem espanhol. Então foi mais fácil dele aprender o português. Mas ele fala porta. E eu não mudo, porque é português. Exatamente. E em outros lugares do Brasil a gente fala assim. Então, na minha casa, a gente fala porta e fala porta. E tenho várias outras palavras que eu não interfiro da forma que ele fala. Então eu digo, eu às vezes até faço brincadeira, que aqui em casa tem um paulista do interior e uma cearense, né, de Fortaleza. Mas eu procuro não, tipo assim, é como ele fala, né? Tipo, eu não vou mudar o sotaque de ninguém. Por que eu vou mudar a forma que ele fala? Né? E como a Clarice vai absorver? Não sei. Vamos ver. Ela inclusive é uma realidade da língua de herança, que não dá pra gente criar muita expectativa de que a criança vai ter o mesmo sotaque que você tem. Eu até brinco, eu cheguei a postar no Facebook, meu filho falou uai, e ele falou brincando, olhando pra minha cara, tipo assim, você quer que eu fale uai, né? Porque eu sou mineira, então ele tem. Mas assim, eu não posso criar essa expectativa que meu filho vai ter o sotaque mineirinho, ele não tá lá entre as montanhas de Minas pra pegar esse sotaquezinho mineiro, ele não vai pegar. Eu não posso ter Talvez você tenha perdido um montão do seu sotaque e você nem percebe isso. Pode acontecer também. Mas ele não tem o nível de exposição que eu tive ao sotaque mineiro. Então ele não tem como ele pegar. E ele tem aqui... Aí a gente convive com famílias que vêm de Santos, né? De São Paulo, de todos os lugares, ou mais do Nordeste. Então ele tem tanto contato com o português mais do Brasil inteiro, que ele não tem tanta influência do sotaque mineirinho. Então ele não vai apresentar isso. É muito raro acontecer de uma criança falante de língua de herança pegar também o sotaque. Vai pegar algum maneirismo ali da mãe ou do pai, mas o sotaque é uma experiência mais interna, que ele tem que ter vivido ali. A Clarice fala, né? Viu? Sim. O pequenininho Léo tá... Eu sempre falo, tá bom? Ele, tá bom. Tá bom? Ele fala, tá bom. Outro dia ela perguntou, cadê isso aí? O Daniel, mas o que é cadê ele? Onde está? E ela já fala,
mãe, cadê minha boneca? O Leozinho fala, cadê? Ela me fala, mãe, onde está a minha boneca? Isso. Mãe, cadê minha boneca? Exatamente. Ela acaba que ensina o português pra ele. Sim, olha que interessante. Isso. O que mais as suas dicas? Conta pra gente. Deixa eu ver. Sim, na questão escrita. Então, como eu já tinha até falado no outro vídeo, exponha muita leitura, né? E aí, por exemplo, o cedilha, que não tem em inglês, os acentos. Então, sempre destaca, sempre mostra. Então, o cedilha. Aí eu já uso um pouquinho do método fônico, que eles trabalham aqui. Olha, isso aqui tem o som S, né? Eu não falo que tem o som de S, eu falo que tem o som S. Eu tô separando, tô isolando o som que faz. Então, é o método fônico, que aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? Então, eu gosto de isolar alguns sons e mostrar ali como que fica na versão escrita, porque senão ele vai ver lá lição e vai querer ler licão, porque é um C, ele não vai reconhecer o cedilha. Então, olha aqui, essa palavra tem um cedilha. Isso é quando você vê essa marcação debaixo do C, essa perninha debaixo do C, é porque o som que tá fazendo é o S, né? E aí, então, destacando essas diferenças para as crianças. O que eu tinha para dar algumas dicas bem, como que eu vou dizer, bem específicas em casa, quando você ainda não tem um encontro semanal, alguma coisa, você pode, a família pode ir fazendo isso. E por último, vou voltar àquela tecla. Quanto antes, melhor, mas consistência, mas nunca é tarde. Porque dentro da perspectiva da aquisição de língua, em qualquer momento você pode. Então, mesmo que você tenha um filho adolescente, 13, 15 anos, não, nunca ensinei, meu filho agora já tá até cobrando, por que eu não ensinei? Mesmo nessa fase você consegue implementar e ensinar o português, né? Você vai lançar mão de mais recursos e tudo mais, mas é possível. Dentro da ideia de aquisição de língua, se você pensar, no meu caso e no caso de muitos brasileiros, muitos de nós, eu comecei a estudar inglês com 13 anos, né? Lá no Brasil. Eu não tinha a menor perspectiva de estar morando aqui um dia. Mas eu gostava muito de música e eu queria aprender a cantar a música corretamente e fui aprendendo a pronúncia, aquela coisa. Eu nem sabia que eu estava estudando inglês. Depois eu entrei, né, para a faculdade e estudei mais formalmente e tive muito acesso. Então, ali com uns 22 anos, eu já escrevia relativamente bem em inglês, né? E aí, eu passei a dar aula, essa coisa toda. Então, quer dizer, eu não tive... Ontem mesmo eu estava falando com meu filho. Eu falei assim, olha, a mamãe não falava inglês quando a mamãe era da sua idade. Acho que eu não sabia nem contar de 1 a 10. Ele, nossa, mãe, é mesmo. Então, quer dizer, você mostra essa realidade. Então, eu gosto... A empatia novamente. Mas eu gosto de falar com os pais que, claro, o que você puder fazer dentro de casa para já ir alfabetizando, letrando, mostrando as coisas para o seu filho, quanto melhor. Se você tem essa disponibilidade e tudo, tanto melhor. Mas... nunca é tarde para começar. Não desanime, não se sinta desencorajado porque seu filho está com 13 anos e não está falando português. Se esse ainda for o seu interesse, e de repente agora o seu contexto de vida permite mais do que permitia antes, é um ótimo momento para introduzir e começar. Não é tarde. Obrigada. Gente, é isso, ó. Vocês estão vendo. Nunca é tarde. Consistência ou... Quanto mais cedo, melhor. Sim, não é isso? Com certeza. Então, espero ter respondido, né? Que a gente tenha conseguido responder perguntas aí.
sobre o vídeo anterior pra vocês. E se tiver mais perguntas, pra mim sempre é uma boa desculpa pra encontrar com a Ellen, gente. Gente, hoje vou até falar. Olha aqui o que ela me ofereceu. Olha aqui, salgadinhos da Padoca, fazendo propaganda. Oi, Paula! Então, me dei bem. Mas então, hoje teve salgadinho e tudo mais. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até agora. Obrigada mais uma vez, Ellen. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos continuar com essa força de vontade e consistência com os nossos filhos para que eles aprendam português. Uma segunda ou uma terceira língua é sempre bom, né? Depois que você aprende uma língua, uma segunda língua, fica mais fácil de aprender outras. A tendência é essa. Uhum. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até agora. Um beijo do canal Aconchego e a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigadão, amor. Imagina.